Tá bom, bom dia, eu sou a Carolina, sou R2 do CEPET. Hoje a minha aula é continuação dos nossos estudos de hemodinâmica, do livro de monitorização hemodinâmica que a gente vem fazendo as apresentações, e a aula de hoje é sobre desautonomia no choque. Aqui só comecei com uma breve introdução para a gente lembrar um pouquinho, né, as funções do... Queria o mouse aqui. As funções do nosso organismo, né, são controladas pelo sistema nervoso motor, que é dividido no sistema nervoso motor somático, que faz o controle ali através dessa ligação de um neurônio com a musculatura esquelética, que faz os movimentos voluntários. Hoje nós vamos falar sobre a parte autonômica, né, o sistema nervoso autônomo, que é dividido entre via simpática e parasimpática, que com essa conexão aqui pelo gânglio de dois neurônios, faz o controle dessa via involuntária, que é a regulação dos órgãos, né? Os movimentos viscerais, né? Todas as funções viscerais que a gente não controla de uma forma voluntária, e eles são intermediados, né, pelos neurotransmissores e os receptores aqui em cada órgão. Os neurotransmissores da via parasimpática acetilcolina, da via simpática a noradrenalina e a adrenalina, que vão efetuar as funções final nos órgãos, efeitos como a função do miocárdio, função das glândulas, funcionamento e movimentação dos órgãos, vasoconstrição, vasodilatação dos vasos. Aqui também separado o controle da adrenal. Aqui só uma figura para a gente ilustrar, né, a via simpática, com o controle que vem aqui de origem tóraco-lombar, né, de onde se originam aqui os neurônios que vão fazer esse controle, e céfalo-sacral aqui, que é o controle da via parasimpática. Os dois trabalham em conjunto. Ao mesmo tempo, ocorre a sincronia de ação parasimpática e ação simpática para que haja o correto funcionamento do nosso organismo. E depois dessa breve revisão aqui, o capítulo começa para a gente discutindo que nas condições de um paciente estável, né, já que a gente vai falar de hemodinâmica, em condições de estabilidade hemodinâmica, o sistema nervoso simpático e parasimpático, eles trabalham de uma forma equilibrada para garantir a homeostase e o funcionamento do nosso organismo. No choque circulatório, acontece, então, a desautonomia, né, as alterações do sistema nervoso autônomo. Elas já começam a ocorrer antes do choque e durante o choque começam, né, a acontecer essas alterações autonômicas, né, involuntárias. Então, perturbações, né, o prejuízo do sistema nervoso autonômico, cardiovascular e extracardiovascular, eles também contribuem para o choque circulatório, né? Então, num ciclo, né, que o choque piora o descontrole do sistema nervoso autônomo, e esse prejuízo vai também perpetuar as condições do choque. Então, a via simpática e parasimpática, né, faz o controle das respostas de frequência cardíaca e pressão arterial. O sistema nervoso autônomo faz esse controle, mediado pelos neurotransmissores e pelos receptores, né? Uma vez que o corpo sente, né, a queda de pressão, ocorre a recepção desses sinais e a resposta, como a gente vai ver nos próximos slides. O adequado débito cardíaco também precisa de uma ativação conjunta, tanto do sistema simpático quanto do parasimpático, que vai permitir o adequado tempo de enchimento ventricular e a contração do miocárdio, mediado pelos neurotransmissores. As respostas do nosso sistema cardiovascular às perturbações fisiológicas são mediadas principalmente pelos nossos reflexos fisiológicos, que é o baroreflexo arterial e o quimiorreflexo periférico. Eles são aonde vai ser identificado as alterações fisiológicas para então o corpo tentar corrigir e compensar
essas alterações. O primeiro dele é o barorreflexo arterial, né, que é um mecanismo de defesa que faz a ação diante das alterações agudas da pressão arterial. Os barorreceptores são localizados ali no arco aórtico e na carótida. Eles que sentem, né, essas variações de pressão, e o sistema aferente, então, traduz essas alterações ali sentidas dentro do arco aórtico e da carótida, enviando, então, sinais neurais através do nervo glossofaríngeo, que é esse que está aqui em cima, que é identificado lá dentro, no núcleo do tarso solitário, e volta, então, como uma resposta que retorna aqui pelo nervo vago. E essas pequenas variações voltam via nervo vago e fazem, por exemplo, a diminuição da frequência cardíaca. Por isso que é um controle, né, conjunto entre via simpática e parasimpática. Então, as quedas da PA ativam o sistema simpático, liberam as catecolaminas, como epinefrina e norepinefrina, para agir nos órgãos e nos vasos, né, periféricos. Qualquer redução da sensibilidade desses barorreceptores está associado a maior morbidade e mortalidade nos doentes críticos, né? E como dito no começo, é o nosso sistema de defesa, pequenas mudanças que a gente pode fazer a compensação do organismo. O quimiorreflexo, também a gente pode ver que faz parte do controle respiratório autônomo, que é regulado por esses quimiorreceptores aórticos e carotídeos, que vão sentir ali as alterações de pressão parcial do oxigênio, os níveis de CO2 e de acidose, são traduzidos, então, sinais, né, e para que, então, tenha essa resposta do organismo, a resposta ali pulmonar. A hipóxia, então, regula essas alterações cardiovasculares por esses quimiorreceptores, fazendo também aumento da frequência cardíaca e vasoconstrição periférica. Mediadores inflamatórios podem aumentar as descargas dos quimiorreceptores periféricos. Por isso que a gente pode explicar, né, que a frequência respiratória é um marcador precoce na sepse, pela liberação desses mediadores inflamatórios que também estimulam o quimiorreflexo. O feedback pulmonar que acontece quando o paciente está em situação de hipóxia, de acidose ou de inflamação, também acontece o feedback pulmonar não mediado necessariamente pelos quimiorreflexos, e essa interação prejudica as atividades autonômicas. Então, um paciente que está ali numa situação de hipóxia e de acidose, já começa a ter esse prejuízo das atividades autonômicas. Então, a perda do quimiorreflexo também, assim como do barorreflexo, se associa à pior morbimortalidade dos pacientes críticos. E a variabilidade autonômica é uma característica ali intrínseca à saúde, quer dizer que é o que a gente já tinha falado desde o começo, a variabilidade é o funcionamento, né, conjunto tanto da via simpática quanto da parasimpática, né, o sucesso da homeostase do nosso organismo, que requer as interações dinâmicas entre os sistemas, que serão traduzidas nas variáveis de frequência cardíaca e de pressão. Então, essa interação garante o funcionamento das vias aferentes, da via central e das vias eferentes, que vão detectar, né, e agir diante dessas alterações fisiológicas. Então, precisa desse sistema, né, intacto, dos receptores também, para que possa garantir a saúde e o bom funcionamento do organismo. O sistema nervoso autônomo, ele também regula atividades nas células imunes, né? Eles citam um estudo nessa parte do livro, em que o choque também, né, altera a liberação desses mediadores inflamatórios, tem essa ação imunomodulada pela epinefrina nos órgãos linfóides, tendo ali um pequeno controle, que a gente não costuma ter muito contato com isso, mas o controle também relacionado às células de defesa do organismo. Então, essas ações, né, que são extracardiovasculares,
também contribuem, né, para a permanência e para a gravidade maior do choque, uma vez que dentro do choque, né, o sistema nervoso autônomo fica prejudicado. Aqui só a imagem para a gente ilustrar, né, como lá no começo, que o sistema simpático e parasimpático trabalham em conjunto e ao mesmo tempo, né, fazendo alterações dinâmicas com respostas a todo tempo ali com relação às alterações fisiológicas que o nosso corpo detecta, para que possa ter o bom funcionamento, né, e manter as funções vitais. Então, quando, né, acontece o choque e esse prejuízo do sistema nervoso autônomo, o que começa a acontecer é uma falência circulatória, né, que são alterações importantes no funcionamento do sistema nervoso autônomo que acompanham, né, o choque. A principal característica é a ativação permanente do sistema nervoso simpático. Como a gente tem visto, essa variabilidade é muito importante. Ela não fica o tempo todo com o sistema simpático ativo, né? O nosso sistema de luta ou fuga, ou então o tempo todo com o sistema de descanso, que é o parasimpático. Eles precisam estar em equilíbrio para poder controlar o bom funcionamento do organismo. Quando o paciente está entrando em choque, com o sistema nervoso autônomo prejudicado, acontece essa superativação do sistema nervoso simpático, aumentando ainda mais a liberação de catecolaminas na circulação e o corpo acaba sofrendo de forma constante com as consequências dessa liberação excessiva de catecolaminas. A resposta central também aumenta a liberação dos hormônios contrarreguladores, né, para tentar controlar esse aumento de catecolaminas, para reverter essa hipovolemia relativa do choque pela vasodilatação ou uma hipovolemia também real. Essa ativação aumentada acaba alterando ali leito vascular renal, hepático, adrenal, todos eles sofrem, né, com essa superestimulação e acaba sofrendo alterações tanto na frequência quanto na pressão para poder fazer essa compensação. E quando esses receptores ali ficam inibidos, a gente não consegue ter a ação compensatória na circulação, tendo então a falência circulatória, mais ou menos isso que acontece no choque. E seguido da falência circulatória, o colapso cardiovascular, né? O choque. Independente da gente ter iniciado ou não ações para o tratamento, o colapso cardiovascular ele pode acontecer no paciente em choque, principalmente por essa deficiência, por esse descontrole nos baroreceptores e nos quimiorreceptores. Essa deficiência é mais importante ainda do que a perda vasomotora, né, que a gente diz da vasodilatação. Se inicia, né, ali pelo baroreceptor não ter a resposta adequada diante do choque, não conseguir fazer as alterações compensatórias no organismo. Então, quando tem essa perda da coordenação entre o sistema nervoso simpático e a resposta adequada que a gente queria ali da pressão arterial, por exemplo, vai acontecer ali vasodilatação, queda da resistência vascular sistêmica e tudo que o corpo sofre como consequência disso. Aí aqui eu coloquei em vermelho, que é o perfil dos nossos pacientes, né? Estresses fisiológicos, que são bem comuns nos pacientes críticos, que são dor, ansiedade, uso de analgésicos, uso de anestésicos simpatolíticos, eles são responsáveis por interromper as ações autonômicas e isso ocorre de maneira clínica que não são previsíveis. Então, um paciente que está chocado e com essas características ali que é o perfil do nosso paciente crítico na UTI, ele vai desenvolver desautonomias, disfunções ali do sistema nervoso autônomo e não vai ter a adequada resposta que o nosso organismo está acostumado a ter ali a compensação. Então, eles têm apresentações clínicas que a gente não consegue necessariamente prever. Então, são essas pequenas não, né? São esses sinais do dia a dia
que acabam deixando a situação do choque ainda mais grave e perpetuando ainda mais os sintomas. Algumas diferenças individuais dos pacientes, algumas comorbidades prévias, fibromialgia, diabetes, um paciente que já teve um trauma prévio e já tinha uma alteração do sistema nervoso autônomo, isso dá a cada pessoa tolerância e respostas diferentes, né, tempos diferentes de resposta de cada pessoa, a hipovolemia ao caso de choque. Então, por isso, nem todo paciente é igual, nem toda receita que a gente segue dá certo para todo mundo. As diferenças genéticas também estão relacionadas a variações no quanto é liberado de hormônio, na velocidade que o baroreflexo daquele paciente vai conseguir ter aquela resposta neural. E as células do miocárdio, então, sofrem dano por aquilo que a gente já falou, né? Que é o sistema nervoso autônomo simpático ativado de uma maneira excessiva e perpetuando, então, as características do choque. A disfunção autonômica, né? Que vai ser responsável como uma das responsáveis da persistência do choque. Aqui é um entendimento um pouco a nível celular, né? É importante, eles dizem que é importante a gente entender a expressão do adrenoreceptor, como ela é regulada, né? Que são os adrenoreceptores ali das catecolaminas em cada órgão, né? Em cada tecido. Tem a proteína G do receptor e tem todo o mecanismo de sinalização para a proteína G poder receber, e são alterações, né, dinâmicas, sistemas de inibição e coativação que precisam estar em equilíbrio. Uma vez que ocorre o desequilíbrio da ativação desses receptores, a disfunção cardíaca, né, começa a acontecer. Essa ativação simpática excessiva leva a respostas desconexas ali dos cardiomiócitos, porque os receptores não estão ativados de maneira correta e a musculatura, né, não consegue responder de forma adequada como seria previsto. Então, essa disfunção dos barorreceptores diminui a contratilidade cardíaca e o upregulation, né, que é essa ativação do sistema nervoso simpático, alteram a expressão da proteína G, a conexão dela com o receptor quinase, e na expressão dos cardiomiócitos, causando relações desconexas, então. A persistência da ativação do sistema nervoso simpático faz a liberação endógena de catecolaminas, e isso é a causa, né, da disfunção que permanece nos pacientes após o choque, mesmo quando ressuscitado de forma adequada. Esse sistema nervoso ali que permanece simpático, que permanece ativo, vai perpetuando essas alterações. Aqui eles exemplificam como um paciente em repouso prolongado, acamado por muito tempo, ele vai apresentar desautonomia. Então, isso também vai contribuir para a demora da recuperação ali do choque do paciente. Então, quais as implicações práticas, né, de tudo isso que parece tudo muito teórico, né? O prejuízo do sistema nervoso autônomo dos pacientes que já vem previamente alterado, né, com comorbidades, pacientes cirúrgicos, isso poderia contribuir para a gente no tratamento do choque, se a gente entendesse melhor quem já são os pacientes candidatos a ter essa desautonomia depois do internamento. Alguns testes dinâmicos de resposta desses receptores mostram bons resultados. Pacientes em choque que tiveram boas respostas aos agonistas beta-1, por exemplo, os pacientes chocados que já estão em uso de droga vasoativa, mas conseguem responder ao uso de dobutamina, então eles ainda têm, né, receptores beta ali, demonstraram um aumento no delivery, no consumo de oxigênio e até mesmo aumento da temperatura. Então, eles melhoraram as respostas do sistema nervoso autônomo com o uso da dobutamina,
porque eles tinham mais receptores. Então, foi uma forma de identificar isso, e visto, né, que pacientes que tiveram maior sobrevida tinham essa resposta melhor por ter um melhor controle ali dos receptores beta. Então, o funcionamento dos beta-adrenoreceptores é determinante para o desfecho do choque e a identificação disso também. As intervenções clínicas, né? Qual que é o nosso interesse em estudar o sistema nervoso autônomo? Né, o controle de frequência cardíaca com o uso de beta-bloqueadores, o uso de novos sedativos, né, que agem em receptores diferentes, e também, né, a mobilização precoce, que exercem uma função muito importante nos efeitos do controle do sistema nervoso autônomo. Muitas vezes no dia a dia a gente não lembra exatamente disso, né? Mas a mobilização precoce é algo que a gente sempre relata na UTI, está aí para poder contribuir também. Então, muitas intervenções têm esse benefício, mesmo quando a gente pensa que não estão relacionadas. Então, se a gente estudar, né, entender melhor que a mobilização precoce vai ajudar o paciente a ter menos desautonomia, então esse paciente pode precisar de menos intervenções dentro de uma UTI e ajudar, então, a reverter o quadro de uma forma mais precoce. Em conclusão, né, o choque e as doenças críticas, eles causam alterações graves na função do sistema nervoso autônomo. Muitas características do choque, elas podem ser explicadas pelo mau funcionamento do sistema nervoso autônomo, tanto prévio quanto o desenvolvimento rápido do prejuízo durante as alterações clínicas. E a longo prazo, né, a gente pode identificar essas alterações do sistema nervoso autônomo como preditores independentes da mortalidade na doença cardiovascular. E os take-home messages que a gente tem no fim do capítulo. A gente lembrar, entender que dentro da UTI a gente usa diversos medicamentos, os pacientes estão ali sujeitos a inúmeras intervenções, e esses medicamentos podem tanto mascarar quanto aumentar ainda mais a disfunção do sistema nervoso autônomo desses pacientes, que seria, né, a forma de fazer a compensação. Então, eles ficam muito indefesos, né? As medidas estáticas de pressão arterial e frequência cardíaca, elas não conseguem refletir de maneira dinâmica uma variação do sistema nervoso autônomo dos pacientes, né? São medidas estáticas. Então, as mudanças de posição de maneira rápida, os estímulos dolorosos podem provocar ali mudanças imprevisíveis no comportamento dos pacientes. O paciente está ali, crítico crônico, deitadinho, conversando quietinho. Na hora que a gente vai mobilizar, vai sentar, de repente muda tudo, né? Altera a frequência, altera a pressão. Esses pacientes têm essas desautonomias que são muito graves. Então, a gente tem que saber disso para poder, na hora da ação, estar prevenido, né? E o paciente não pode deixar de ser estimulado, ele tem que seguir na reabilitação, por exemplo. A gente não vai poder se limitar pela desautonomia. A gente precisa também entender que isso pode acontecer, quais os tipos de paciente. Outro destaque importante que eles dão, quando a gente vê um paciente taquicárdico, exclui dor, hipovolemia, adequada sedação, isso não quer dizer que aquela frequência cardíaca elevada vai ser benigna. É importante a gente continuar investigando para poder descartar de forma correta. Não pode só atribuir ao sistema nervoso autônomo. É a mesma forma, o mesmo que ele continua dizendo aqui. Pacientes críticos, né, que estão estáveis, mas vira e mexe eles têm uma hipotensão postural, precisa de uma droga vasoativa, tem uma taquirritmia, tudo que consegue se resolver, mas ele mantém, persiste com aquela taquicardia. Então, eles precisam também serem investigados, né, cardiologicamente, por exemplo, com um ecotransesofágico, para poder excluir alterações estruturais ali do coração, uma disfunção autonômica primária. E é isso, né? A conclusão
Só fiz uma piadinha para a gente descontrair, para lembrar que as medicações mesmo também causam, né, alterações do sistema nervoso autônomo. A minha conclusão desse capítulo é que quanto mais a gente estuda, mais a gente tem que estudar, né? O sistema nervoso autônomo tem mais coisas que a gente precisa identificar, a gente atribui também, não só o estudo da hemodinâmica em si, né? O estudo seco ali que a gente vem avaliando, então tem mais ainda essa avaliação do sistema nervoso autônomo para a gente levar em consideração no nosso dia a dia. Queria agradecer a aula, é um assunto bem difícil, né? É um assunto bem complexo. E apesar da gente saber da existência do sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, a gente pouco fala diretamente dele. Sim, a gente fala da doença, do choque, do manejo de choque, mas a gente pouco fala do sistema nervoso autônomo. Bom, o sistema nervoso autônomo está aí para manter a nossa homeostase mesmo, para manter as nossas funções. Eles vivem num sistema quase de contrarregulação, né? Um regula o outro. Então, do sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático, não é necessariamente 100% de contrarregulação, eles se ajustam, mas, de regra, a gente tem do sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, eles tendem a entrar em equilíbrio, né? A tendência é que o sistema nervoso autônomo ele seja pouco previsível e que ele tenha uma capacidade de resolução dos problemas, tanto para o simpático quanto para o simpático, né? Uma capacidade ágil. Então, por exemplo, quando a gente tem o choque, a tendência é a exacerbação do simpático mesmo, com vasoconstrição, estímulo suprarrenal, endócrino, né? A ideia é que a gente, né, inibição da diurese, com hiperestimulação de ADH, ele mesmo vai ele vai fazendo mecanismos diretos, né, de inervação e parcialmente diretos, mais indiretos, com estímulos endócrinos, também, como você disse, na supraadrenal. Você ter um sistema nervoso autônomo mais previsível, né, com menos capacidade de se adaptar às situações, menos parecido ao sistema do caos matemático, isso é relacionado à doença. Então, o sistema nervoso autônomo, se a gente for ver, tem que estar próximo da teoria do caos. A teoria do caos é algo que não é previsível, porque ele consegue se adaptar melhor às necessidades diárias nossas, né? Então, alguns pacientes que a gente consegue ver a retirada ou do simpático ou do parasimpático, ou seja, se você tem uma retirada de um ou de outro, a gente já não tem aquele equilíbrio, já tem um certo desequilíbrio. Pacientes extra-hospitalares, mesmo com outras doenças, eles são demonstrados que eles têm já uma limitação física, uma alteração da qualidade de vida e um comprometimento aí a se for responder uma doença grave, né? Então, o ideal é que o sistema nervoso ele não seja muito previsível. O que acontece na UTI é que realmente, né, o paciente no choque, ele é uma doença multissistêmica e o sistema nervoso autônomo faz parte, né, da fisiopatologia da doença, inclusive tentar resgatar inicialmente o paciente do choque. Então, todos aqueles mecanismos endógenos nossos de manejo inicial, né, que o próprio corpo está tentando se ajustar do choque, como taquicardia, a alteração no sistema do volume estressado para não estressado, inicialmente é regulada aí pelo sistema nervoso. E uma vez que o sistema nervoso ele já previamente já tem um comprometimento, naturalmente a chance desse paciente inicialmente responder melhor é pior. Essa desautonomia, essa alteração da variabilidade autonômica, então, com certeza vai levar o paciente a um pior desfecho. Esse paciente ele pode ter essa desautonomia prévia, por exemplo, vou usar aqui o exemplo, né, que eu acabei estudando, pacientes com anemia falciforme já têm uma desautonomia do sistema nervoso autônomo. A tendência é que os pacientes com anemia falciforme eles tenham uma retirada parcial do sistema nervoso parasimpático. Então, são pacientes já
que uma vez internados para nós em choque, na UTI, os pacientes já provavelmente tenham alguma alteração importante para a recuperação do choque, ou seja, uma chance dele recuperar, né, um paciente com uma doença crônica, de um choque, dele se adaptar inicialmente ao choque, ele é menor do que uma pessoa que não tinha doença prévia, e a gente, às vezes, nem está falando de um insulto direto cardiovascular, às vezes esse insulto direto cardiovascular, igual você falou, vamos fazer um ecocardio, às vezes é uma morfologia, né, na verdade, habitual, e sim só o sistema nervoso mesmo comprometido previamente, que faz com que, inicialmente, esse paciente com choque, ele já saia no caminho negativo, ele já saia para trás do que uma pessoa que não tem essa disfunção prévia. Existem diversas maneiras da gente avaliar o sistema nervoso autônomo previamente, e uma delas é até usando a variabilidade de frequência cardíaca, que foi que eu acabei fazendo na minha tese de mestrado. E outra coisa é que a gente agrega uma disfunção do sistema nervoso autônomo ao longo do nosso treinamento, mesmo pessoas previamente rígidas. Então, multifatorial, você pode acabar agregando a disfunção do sistema nervoso autônomo e, às vezes, ficar com, por exemplo, um sistema nervoso autônomo simpático exacerbado. Então, no passado, em alguma corte de pacientes bem selecionadas, a gente até bloqueava essa exacerbação simpática pós-choque com o uso de beta-bloqueadores endovenosos, né, o esmolol, que em alguma corte de pacientes você evitava aquele hiperestimulação simpática do miocárdio, fazendo menos estresse da fibra do miocárdio. O que a gente tem em mente, o que tem que se tomar cuidado é o seguinte: frequência cardíaca alta, né, estímulo simpático, é o primeiro mecanismo de adaptação ao choque. Então, caso a gente vá customizar algum tipo de paciente para retirar essa hiperestimulação simpática, é só quando esse paciente ele já estiver recrutado do choque e quando aquela persistência de hiperestímulo ela já nos faz mais necessária e torna-se prejudicial para o paciente. Porque muitas das vezes a gente, quando começou-se a falar de bloquear essa persistência do simpático, as pessoas usavam isso de uma maneira errada, no momento errado da doença. Tá? Então, um exemplo, né, da gente modular aí o sistema nervoso, principalmente o simpático. Taquicardia, né? Lembrar que taquicardia na beira do leito é super sensível e bem pouco específico. Então, tudo pode dar taquicardia. Mas taquicardia pode ser um mecanismo da dor, como pode ser uma reação inflamatória, como pode ser um aumento de débito cardíaco por algum outro motivo. Como pode também ser uma alteração mecânica, né? Um tamponamento cardíaco, um derrame pericárdico que vem aumentando. Então, ela é muito pouco específica, mas ela tem uma sensibilidade muito grande. Ninguém fica taquicárdico na beira do leito persistente se não tiver algo para ser investigado. Então, são sinais, principalmente a taquicardia, que vale muito a pena que a gente investigue e dê atenção, porque pode ser alguma alteração estrutural, como pode ser uma simples, né, persistência do hiperestímulo do simpático. A gente acabou dando alta agora, doutor Álvaro, um senhor que ficou 62 dias internado com a gente. 62 dias, deve ter sido pronado uma meia dúzia de vezes, e agora acabou indo de alta, transferido para o home care. E ele estava ali, nos últimos dias, com 110, 105, 110 de frequência cardíaca. Já não estava mais infectado, já estava sem antibiótico, já não tinha dor, não tinha hipovolemia, estava euvolêmico, bem perfundido. Muito provavelmente, o que aconteceu nesse paciente? Uma desautonomia pós-choque. Esse paciente ficou muito chocado. Então, uma desautonomia que manteve-se ali com uma certa necessidade, né, hiperestímulo simpático e, no caso dele, quem sabe, voltar agora com o beta-bloqueador, que era um remédio que ele já usava previamente, vai ser bastante benéfico e esse aí foi o plano para ele já, conversando com o médico que vai cuidar dele do home care. Senhor, doutor, comentário? Estou aqui, Rafa, muito bom.
Acho que a gente Muito boa a tua aula também, Carol. Não tem... acho que é um pedacinho a mais, né, da compreensão fisiopatológica dos doentes nos estados de choque. E adorei os quadrinhos do Agaro horrível, né? A história em quadrinho do Agar fez parte da minha adolescência e do começo da minha vida adulta, na época que eu estava na escola. Era sempre divertido falar da história em quadrinho no dia seguinte na escola. Me lembro no meu tempo de faculdade, a gente comentar ou a tirinha do Agar ou a tira do Garfield. Era o que tinha na minha época, não tinha Netflix como tem para vocês, né? A gente se divertia com a figurinha da Folha de São Paulo. Naquela época era da Folha de São Paulo. Hoje ela está publicada diariamente no Estadão. Para você ver como eu acompanho o H. Já são repetições, né, do H, mas... Enfim, acho que a tua aula mostra que o estado fisiológico ele é cheio de alças de feedback, né? Feedback positivo e negativo. Então, você ter as suas variáveis clínicas cíclicas, ela é um sinal de rigidez. À medida que a gente vai perdendo essa flutuação, a gente é um sinal de que nós estamos ficando doentes. O Rafa, inclusive, tem uma proposta de um estudo da tese dele de doutorado, né, em avaliar em doentes críticos a variabilidade da frequência cardíaca, a variabilidade da frequência respiratória, a variabilidade... Eu não me lembro exatamente qual era a variável, mas é lembrado que, à medida que nós estamos cada vez mais rígidos, a nossa frequência cardíaca ela flutua, né? Com estímulo, com sensação de dor, os nossos barorreceptores estão íntegros, nós temos autorregulação do nosso fluxo na periferia. À medida que a gente vai ficando inflamado, com estresse, com adrenalina, como na figurinha do Agar, como com álcool ou com drogas, à medida que a gente vai perdendo rigidez, as nossas variáveis vão ficando cada vez mais fixas, pouco cíclicas, e isso é um sinal de doença, né? Isso é um conhecimento já relativamente antigo, mas que cada vez está se tornando cada vez mais conhecido o mecanismo fisiopatológico que está por trás disso. Acho que o Rafa pode falar isso melhor, mas assim, quando vocês olharem para um doente, por exemplo, que está descompensado, e a frequência cardíaca dele é uma frequência cardíaca com um ritmo sinusal, mas ele é sempre batidinho, 130, 130, 130, 130, 130. Você mexe o doente da 130, esse doente ainda está muito doente, está muito inflamado. À medida que ele vai melhorando clinicamente, vai desinflamando, os vários receptores vão voltando, ele começa a ciclar outra vez, começa a ser responsivo às coisas que ele recebe, né, na beira do leito, toque, banho, etc. e tal. Ou mesmo você avaliando o monitor, ela às vezes está 132, às vezes está 126, às vezes está 131, 127. Isso é sinal de rigidez, é um bom sinal fisiológico. Isso acontece com todas as variáveis ectoscópica, nossa temperatura, né? Um sinal clássico é na hora que o doente começa a ficar com temperatura fixa de um jeito só, né? Porque ele deve ter disfunção autonômica, deve ter disfunção no hipotálamo, ele deve estar inflamado, muitas citocinas, e a hora que ele começa a voltar com os seus ciclos outra vez, é que ele começa a ganhar rigidez. Então, acho que a tua aula dá uma boa compreensão fisiopatológica dessas coisas que dá para poder identificar na beira do leito, se o doente está rígido ou não. E muito disso que o Rafa falou, de resposta a drogas adrenérgicas e de, eventualmente, esses efeitos adrenérgicos excessivos serem deletérios do doente.
a gente pode chegar num determinado momento que a gente vai precisar de modular essa resposta, principalmente a resposta simpática. Alguns doentes respondem mal numa fase, numa outra fase, ela pode estar sendo excessiva e estar causando mais lesão, mais injúria do que benefício. Acho que era isso a princípio. Como é que está o teu projeto de doutorado, Rafa? Tá indo, óbvio, nesses 2 últimos meses deu uma estagnada, né? Mas é sobre isso mesmo, estudar né, a previsibilidade do sistema nervoso autônomo aí pela variabilidade da frequência cardíaca, né? Nos pacientes que a princípio desenvolverão choque, ver se há alguma previsibilidade maior aí, algum tipo, para no futuro entrar com algum tipo de tratamento, quem sabe, mais precoce, não só quando esse paciente ele já tiver vasoplégico ou com choque mesmo. Né? Se o sistema nervoso autônomo, eles sobre a sua previsibilidade, vai nos mostrar alguma coisa. O que foi demonstrado do mestrado é que os pacientes com doença prévia e que tem alteração no sistema nervoso autônomo, aí foi uma corte de pacientes com uma controle e pacientes com anemia falciforme, eles têm comprometimento dos músculos respiratórios, comprometimento da função cardiovascular e músculo esquelética. Então, eles têm mais dificuldade de completar tarefas físicas, até pelos fenômenos vasoclusivos, né? Mas quem sabe até o fenômeno vasoclusivo também, a fisiopatologia do fenômeno vasoclusivo também está atrelada a uma exacerbação do simpático quando há uma retirada do parasimpático. Então, vai na mesma linha, só com uma cor de pacientes críticos. Legal, acho que é isso. Obrigado, Rafa. Fique à vontade aí. Não sei se tem mais gente na sala que quer fazer alguma pergunta. Acho que está tranquilo, doutora. Está todo mundo meio atordoado aqui hoje. Tá bom. Então, gostaríamos de agradecer ao senhor pela disponibilidade de mais essa aula, desejar nova e boa semana para o senhor. Já provavelmente sabendo que essa semana vai ser uma semana difícil para nós em todos os hospitais aí, pelo jeito, né? Então, boa sorte para todos nós e boa semana para o senhor. Um abraço, tchau, Carol, tchau, Rafa, obrigado. Tchau.